Marina, boa noite, um prazer poder a gente estar conversando com você aqui, conhecer um pouco mais das suas ideias, sua história. Eu quero falar um pouco da sua história, que muitas pessoas não conhecem. Você é filha de um funcionário público, já morou no Maranhão, já vendeu Natura porta a porta, já trabalhou no escritório de um posto de gasolina, ou seja, mesmo sendo funcionária pública, mais ou menos classe média, batalhou, saiu atrás dos seus sonhos, inclusive na questão do posto de gasolina, foi na mesma época que você fez a faculdade, trabalhou no mercado financeiro, foi uma executiva do mercado financeiro e foi uma executiva de governo. Ou seja, você tem uma trajetória e experiência. Você não se sente injustiçada muitas vezes com a imprensa que dá um pouco mais de espaço para a Tabata, mesmo você sendo a sua primeira eleição, coladinha na Tabata, na maioria das pesquisas? Você não acha que a imprensa te trata diferente do jeito que trata a Tabata, que tem um pouco uma história parecida com a sua? Wilson, boa noite. Antes de mais nada, bom, vou contar um pouco então da minha história, já que você abriu essa oportunidade para aqueles que não me conhecem. Eu trabalhei durante 20 anos, né? Se eu contar só desde do mestrado. Então, se eu contar antes, foi muito antes disso. Eu passei a minha infância em São Luís do Maranhão. Eu morei numa periferia em São Luís e nessa época, sim, eu ajudava a vender produtos da Natura com uma vizinha em frente em casa. Sempre batalhei muito para mudar a minha vida e daqueles que eu amo. Meus pais são separados e eu vivi entre duas realidades muito distintas. Meu pai era funcionário público, a minha mãe também, mas ela recebia muito pouco e tinha que cuidar de mim e dos meus outros 3 irmãos. Então, eu sempre trabalhei para ter uma vida melhor e também para dar uma vida melhor para minha família materna. Com 13 anos, eu acabei sofrendo uma violência e fugi de casa, só que eu tinha para onde ir. Eu tinha a casa do meu pai em Brasília e foi o que eu fiz. E lá eu estudei muito, também trabalhei muito, junto ali da faculdade, trabalhei também vendendo cosméticos, na época Empório Botânico, trabalhei num posto de gasolina, ajudando ali na contabilidade, ou seja, eu sempre ralei porque eu queria mudar a minha vida. E eu vim para São Paulo exatamente para mudar a minha vida. Quando eu terminei o mestrado, eu já tinha conseguido, inclusive, bolsa para ir para o doutorado. E o meu avô, o pai da minha mãe, faleceu. E eu precisei virar arrimo de família. Então, eu vim para São Paulo para trabalhar, entrei no mercado financeiro exatamente porque eu queria ganhar dinheiro e eu queria mudar a realidade. E foi isso que eu fiz. Fui muito bem sucedida, sim, nos meus 14 anos que eu trabalhei no mercado financeiro. E foi aí que eu conheci o ministro Paulo Guedes, que, aliás, me contratou grávida de 3 meses de gravidez no setor privado. E quando ele assumiu como ministro, ele me levou até Brasília. Eu fui diretora de desestatização lá. A gente fez um trabalho inacreditável em relação às estatais, que estão querendo, infelizmente, destruir, né? Depois disso, fui do terceiro setor também, fui CEO do Instituto Millennium, coordenei aí todo o trabalho do Brasil Sem Privilégios para a gente tentar terminar com esses absurdos como férias de 60 dias de juízes, esse bando de penduricalho que a gente sabe que é um país com muito privilégio para poucos. Então, tem uma carreira aí, né? Eu acho que vasta, sempre ralei. E o que eu digo é, quando a gente olha para a esquerda, não por acaso, né? Tanto o candidato Guilherme Boulos quanto a candidata Tabata tem muito discurso. Mas onde que essa turma trabalhou? Eu vejo que fizeram ali uma carreira acadêmica, ficaram um tempão estudando, tem muita teoria e muito pouca prática. O que eles fizeram foi isso, basicamente estudaram e foram direto virar deputado e decidir leis que afetam a vida de todo mundo. E eu iria além, Wilson, que o que mais me preocupa em relação a isso é que eu vejo a deputada com esse discurso de que ela é o antídoto antipolarização, né? Porque ela vem para conversar com todo mundo. E aí, vamos pegar como ela votou? Vamos pegar como ela votou? Porque eu acho que isso que importa, né? Como que ela votou em relação às saidinhas? Vamos lembrar do primeiro projeto lá? Ela foi contrária ao fim das saidinhas. Agora, aumento de imposto. Volta do DPVAT. Como que ela votou? Favorável ao aumento de imposto. A Tabata, Wilson, tem um alinhamento maior hoje com o Lula
e com as pautas defendidas pelo governo federal do que o Boulos. O alinhamento, o Novo hoje é o principal partido de oposição a esse governo. Não porque por acaso, porque diverge de tudo que o Lula tenta implementar. Enquanto isso, a Tabata tem um alinhamento maior do que o do Boulos. Então, o que eu vejo e falo para todo mundo a gente precisa pensar, São Paulo, ninguém vem para São Paulo passar férias. As pessoas vêm para São Paulo para trabalhar e mudar de vida. Todo mundo vem para cá em busca de oportunidade. Não dá para a gente deixar a nossa cidade na mão de um monte de gente que estudou, que acha que tem todas as mágicas ali, que nunca ralou na vida, nunca pagou um boleto na vida, sabe? Nunca teve que contratar ninguém, nunca teve que obedecer ordem de ninguém, nunca teve uma CLT assinada. Não dá. Porque como é que vai entender os problemas? E o que é pior, Wilson, essa turma é favorável a sempre mais e mais imposto, mais e mais privilégio. É aquilo tudo que o brasileiro está cansado e o paulistano mais ainda.